Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva ao vivo. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens aqui do estúdio, no Recife. Nossa página é Programa Fora da Curva. O governo Bolsonaro anunciou que pretende privatizar todas as empresas estatais do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em entrevista realizada nesse mês para o jornal Valor Econômico que o presidente Jair Bolsonaro cobra a venda de pelo menos uma estatal por semana. São 134 empresas estatais, sendo 46 de controle direto do governo federal e 88 subsidiárias. O argumento do ministro e do governo é que os custos com a manutenção são inviáveis e que a venda das estatais resolve o problema do déficit das contas públicas. E também há o discurso da mídia corporativa, que em geral é bem maniqueísta, coloca a gestão pública como ineficiente e quem tem eficiência é a gestão privada. Esse discurso desconsidera o que as empresas estatais representam para o país. Por isso, o programa de hoje pergunta: quem ganha com as privatizações? Para responder essa questão, estamos recebendo o professor de Economia da UFPE, do campus de Caruaru, Atenágoras Duarte. Olá, Atenágoras, seja bem-vindo. Agradeço pelo convite, bom dia a todos. Bom dia. Também estamos com a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação de Pernambuco, SINDI-PD, Sheila Lima. Olá, Sheila, seja bem-vinda. Olá, tenha um bom dia, muito obrigada pelo convite e bom dia, ouvintes. E também estamos com o presidente em exercício do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Luiz Soares. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, nós sabemos que as empresas estatais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do país. Com funções de mecanismo de política econômica, né, também na geopolítica internacional, além de investimento na ciência, prestação de serviços essenciais à vida. Que exemplos práticos podemos dar para o ouvinte entender a importância dessas empresas para o país? Vamos começar com Sheila? Vamos lá. Então, um bom dia a todos. Serpro e Dataprev são essas duas empresas que, agora em agosto, o governo federal anunciou que seriam privatizadas. Estão em estudo, está na fase de estudo ainda a privatização. E muitas vezes as pessoas dizem qual a importância, o que significa essas empresas em nossas vidas. Para a gente ter uma ideia, a Dataprev é uma empresa que por ela circulam mais de 35 milhões de benefícios, desde aposentadorias, tá certo? Benefícios sociais que as pessoas recebem. Quer dizer, a Dataprev é todo o sistema que paga os benefícios da Previdência Social. Todos, desde seguro-desemprego. Tem os dados de milhões de brasileiros. Milhões e milhões de brasileiros, desde o seu nascimento até depois que eles morrem. Sim. Então, todos esses sistemas passam pela Dataprev. O Serpro, por sua vez, detém as informações e o cadastro dessas pessoas físicas e jurídicas dentro do país, responsável também pela política de comércio exterior, os sistemas de comércio exterior, portos, aeroportos, desenvolve sistemas como a carteira digital, o passaporte digital, a carteira de motorista digital, enfim. O dia a dia dessas pessoas, todos têm a presença do Serpro e da Dataprev. Quer dizer, faz o gerenciamento de todos os dados do cidadão. Todos os dados. E são empresas que são fundamentais para o governo, para qualquer política de governo necessita das informações que essas empresas detêm. Luiz, e a questão do metrô, né? Que pode ser talvez a empresa mais popular do ponto de vista do uso diário do cidadão, assim, que ele sente diretamente, né, Luiz? Bom dia a todos. Primeiro colocar aqui a importância que tem as estatais hoje para o país, né?
Primeiro que as estatais nascem a partir, depois da crise de 29, com a crise 29, aí os estados tiveram que avançar na questão de ter um estado melhor de bem-estar social, e aí vai nascer aqui várias empresas. A Petrobras vai nascer nos anos 50. Mas a CBTU, ela depois da crise que houve na Refesa, nos anos 80, né, ela passa a ter, nesse período, a gente vai fundar a CBTU em 84. E ela vai ser fundada com um fim social, para atender a questão dos trabalhadores do transporte público, por exemplo. Então, veja só, nesse período aí, o governo federal, ele deixa de lado a Refesa e só fica com a parte de transporte e só fica com a de carga, para em seguida privatizar, porque ela não queria atender essa parte de transporte, porque não dava lucro para o Estado. E a gente sabe que hoje há uma necessidade de ter o transporte público. Hoje é um direito social do trabalhador brasileiro. Então, o que acontece? O metrô nasceu com um fim social para que possa atender, com a tarifa social, para que possa atender o conjunto dos trabalhadores da região metropolitana. Essa foi a iniciativa da CBTU. E o que acontece hoje? Hoje o que há é um desmonte muito grande dessa empresa, entendeu? Está sucateando a empresa. A empresa hoje se encontra numa situação muito difícil, porque o governo federal, a partir de 2015, passou a não investir mais na empresa. Não tem mais investimento nessa empresa. Então, por isso que ela entra nessa situação. Vamos aprofundar melhor essa questão do desmonte, mas eu queria passar a palavra para a Atenágoras para explicar essa importância, qual é a dimensão das empresas estatais para o país. Eu ensino história econômica, então cotidianamente visualizo os casos nos outros países da importância das empresas estatais nas estratégias de desenvolvimento capitalista. Sim. Então, na Alemanha, no final do século XIX, uma das principais preocupações foi estatizar o sistema ferroviário para poder fazer a unificação do território alemão. Na França, várias empresas importantes foram estatizadas no contexto das estratégias desenvolvimento econômico lá da França, como foi o caso da Renault, por exemplo, que é uma marca famosa de automóveis que foi estatal até 1996. Ela nasceu privada, mas foi estatizada e depois privatizada em 1996. Então, quando você pega a história econômica mundial, você vê que as empresas estatais são a peça relevante mesmo nos países ricos. A Noruega desenvolve seu sistema de petróleo com controle de empresa estatal, né? Então, assim, a gente poderia pegar um bom tempo aqui falando dos diversos casos históricos. Agora eu gostaria de chamar a atenção para o caso brasileiro. Sim. A minha tese de doutorado foi exatamente uma contabilidade do crescimento econômico para a região do Nordeste de 1960 a 1999. E a minha conclusão é de que um papel estratégico nesse processo foi exatamente o da atuação das empresas estatais. Mais importante que a Sudene, mais importante que o BNB, que também é um estatal, mas a participação da Telebrás, da Eletrobras e da Petrobras foram decisivos para mudar a estrutura produtiva da região Nordeste e diminuir a diferença do nível de renda em relação ao resto do Brasil. Aí eu fui mensurar isso. Isso já era conhecido na literatura, mas precisava dar uma mensuração. Aí eu fui mensurar, colocar isso em números. Então, assim, e não é só em termos da magnitude dos investimentos. A participação dos investimentos nos setores de alta tecnologia na região Nordeste, como o trabalho de pesquisa da Telebrás, que hoje é esquecido, mas nós tínhamos, era feita exatamente a partir da presença estatal na região Nordeste também. Não era uma coisa centralizada na região Sul, como tende a ser no caso privado, porque a lógica privada é outra, não é de promoção do desenvolvimento regional, mas é de concentração de capital. Então, assim, podemos buscar exemplos históricos para mostrar essa importância internacional e regional. Agora, eu acho que antes de seguir, eu queria tratar do caso da Telebrás, da Vale, etc e tal, mas só queria chamar a atenção de que parte do jogo desse processo de privatização é mudar os parâmetros do debate, é estabelecer. Uma regra da guerra é estabelecer o território no qual vai ser feito o combate. Então, a mídia corporativa, as empresas de comunicação estabelecem que o critério é a lucratividade, né? Que o critério é o processo de acumulação de capital. Não é esse o sentido de empresa estatal. A empresa estatal não precisa dar lucro, pode até dar, mas o objetivo central não é esse. Então, a gente não pode aceitar os termos nos quais o debate é estabelecido. Nós temos que estabelecer os nossos termos, que é o termo do papel estratégico, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. Vale lembrar, eu vou repetir isso mais umas 3 vezes, que os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho não ocorreram com a Vale estatal, ocorreram com a Vale privada.
Então, essa preocupação social, essa preocupação ambiental decorre da natureza da empresa, dela ser estatal, ela ser privada. Então, assim, fica muito claro que a lógica que move a empresa estatal é totalmente diferente da lógica que move a empresa privada, né? No sentido de que a empresa privada precisa ver, quer, né, rapidamente os lucros. Então, muitos setores da atividade econômica precisam de alto investimento, como a construção, né, de estradas e ferrovias, mas... por exemplo, a empresa privada não tem interesse. Então, a sociedade precisa arcar com isso, não é, Atenagros? É uma, vamos dizer assim, é uma decisão política, né, dos governos. Tem algumas pesquisas históricas que apontam o seguinte: onde é que as empresas estatais mais se destacam na história econômica? Sim. É exatamente nos momentos de mudança do paradigma econômico. Quando se tem um dado padrão de acumulação de capital, um dado padrão de funcionamento da economia, se quer passar para outro. Esse pulo, que envolve riscos elevados, e o setor privado não é muito chegado a enfrentar riscos, quem costuma liderar é o setor estatal. Sim. Então, seja financiando o setor privado ou com empresas estatais assumindo o risco e desempenhando esse papel. Sim. Então, diga. Não, pode continuar. Que Então, eu vou... isso é recorrente. Sim. O problema que talvez enfrentemos no momento é que o modelo de acumulação de capital que o grande capital hoje no mundo sinaliza é de uma lógica financiarizada. Não há muita preocupação com o contínuo esforço de produção, desenvolvimento tecnológico. Há uma preocupação em garantir o pagamento dos ganhos financeiros. E aí, por essa lógica de acumulação, de fato, a empresa estatal não desempenha papel para essa lógica. Do mesmo jeito que as universidades públicas também não desempenham papel, porque não precisa mais produzir conhecimento. O sentido desse modelo é outro, o enfoque é outro. Agora, esse modelo não interessa a 99,9% da população. Cabe o conjunto da sociedade discutir os termos no outro referencial. Pois é justamente sobre isso que eu quero lançar essa pergunta para vocês. Quer dizer, a venda das estatais é parte do que o ministro Paulo Guedes chama de, abre aspas, redesenho e reforma do Estado brasileiro, que envolve também a reforma tributária e um pacto federativo com 3 Ds, entre aspas, que é tudo o argumento do governo. Os 3 Ds são desobrigar, desindexar e desvincular os orçamentos da União, dos estados e municípios. Enfim, estamos passando, pelo que a gente está vendo aqui, por uma mudança total, né, de política econômica, enfim, outra visão de Estado. Então, que interesses estão por trás dessa reforma, Sheila? Pois doutor Atenagros estava falando aqui agora, nas 2 últimas décadas tem havido um processo de reestatização em 55 países, por exemplo. E países capitalistas, o centro do capitalismo, como Estados Unidos, como a Alemanha, reestatizando esse serviço. Por quê? Porque a estatal, qual é o papel da estatal dentro de um país? Ele já diz, não é para ter lucro, é para prestar um bom serviço. Pode até ter lucro, como foi dito, mas ele tem que prestar um serviço à população. A empresa estatal tem um papel para a população daquele país. Hoje, né, com um governo neoliberal, extremamente neoliberal, que já passamos por um governo liberal lá atrás, mas extremamente neoliberal. Então, esses serviços prestados por essas empresas estatais, eles deixam de ter, tá certo, a sua função social. Então, isso não é isso que importa. O que importa é a venda. Independente de se essas empresas serem superavitárias ou deficitárias, independente de serem empresas estratégicas para o país, porque no caso das empresas de TI, as duas, o SERPRE é a maior empresa pública de TI do mundo. Não é uma simples empresa de TI, é a maior empresa de TI do mundo. Informação hoje é tudo. E gera lucro, né? E gera lucro. É uma empresa que ela teve um faturamento de 3,2 bilhões no último ano. A Dataprev, que é uma empresa menor em tamanho, mas também tem um papel fundamental e é grande, foi de quase 2 bilhões. Então, não são empresas deficitárias. Não são empresas que dependem 100% da União para sobreviverem. Então, por que privatizar informação? No mundo está se chamando hoje de informação como o novo petróleo. Tudo gira em torno de informação. Então, por que abrir mão disso para o capital estrangeiro? Porque tem um velho ditado que diz, né? Quem desdenha quer comprar. Elas estão dando errado, então vamos vender. Por que tantos interesses de empresas querendo comprar essas 2 estatais? Não só essas 2 estatais, tá certo? Uma das empresas que está também anunciada para ser privatizada, que é os Correios,
né, que faz-se a propaganda errada, que não dá certo, o Correio que está em todos os municípios, nos mais distantes rincões do país. Sim. Quem tem interesse em comprar os Correios e por quê? Para fazer o papel de Estado, provavelmente não é. Uhum. Luiz, como é que você analisa essa questão dessa enfim, construção de um outro Estado, né? Que não é mais aquele Estado da produção, do bem-estar social? Para mim, assim, o que está por trás de tudo isso é a entrega do capital nacional ao capital privado norte-americano, que não é nem para as outras, mas sim para o capital americano. Haja visto o que está acontecendo com a Amazônia, entendeu? E com a base de Alcântara. E agora está fazendo com todas as estatais, a privatização de todas elas. E está na linha de frente a CBTU, a Transurb e a Ceitec, certo? Porque ele diz que não dá lucro. Mas essas empresas, principalmente a Transurb e a CBTU, ela tem um fim social, ela foi criada para isso, para atender o conjunto dos trabalhadores e ter uma tarefa social. E é previsto na Constituição, né? E está previsto Essa na função Constituição. social. Então, ele quer desmontar porque justamente ele não quer entregar isso, ele quer entregar isso ao capital privado, saneado, e depois, por trás de tudo isso, vai entregar ao Estado para que o Estado absorva ela e depois entregar para o capital privado. Só que por trás desse negócio aí, tem justamente, depois, a empresa privada não vai ter condições de atender porque ela é de caráter social. Então, o que acontece? Termina o Estado assumindo isso, como aconteceu na Bahia. Hoje, a Bahia, o governo do Estado banca 600 milhões ano para o capital privado que assumiu o metrô da Bahia. Então é complicado demais o negócio desse. Quer dizer, houve a privatização, aí a empresa não tem condições de sustentar e o Estado entra com o subsídio. Porque eles apresentam o seguinte: hoje o metrô da Bahia atende 80 mil usuários dia. E eles apresentaram que tinha que atender 400 mil. Não atende. Quem vai cobrir esse déficit? Aí é o Estado que vai assumir isso. Porque lá, quem assumiu foi a Prefeitura de Salvador. Não teve condições, passou para o Estado. Não devolveria mais para o governo federal. Então devolveu para o Estado. E hoje o Estado assume 600 milhões ano, é o gasto que ele tem com o metrô da Bahia, que está todo novinho e gasta ainda isso porque não tem retorno imediato. Aliás, não tem retorno porque o metrô nasceu com um fim social. Aproveitando aqui sobre o metrô aqui do Recife, né? A gente tem acompanhado os aumentos de passagem, né? Então, por que a gente não tem a melhoria dos serviços, né, à altura do aumento de passagem? Primeiro, o sindicato é contra o aumento das passagens. Porque se ela nasceu com caráter social, tem que ter uma tarifa social. Como tinha antes, era 1,60, deveria manter isso. Isso é o comum, porque a gente já paga, o trabalhador brasileiro já paga uma carga tributária muito alta. Ela gira em torno de 28% a 34% de tributos. Então é muito alta. Então isso já transporte é como educação e saúde. É um direito do trabalhador. O que acontece é que hoje na CBTU, principalmente na Superintendência de Recife e de BH, em todas elas, o que está acontecendo é um verdadeiro sucateamento dessa empresa. Você, como eu disse antes, desde 2015 que vem cortando recursos da empresa. A gente hoje opera com 20 trens. O mínimo hoje para operar é com 22 trens, certo? E o tempo todo acontecendo incidente. E por que acontece incidente? A rede aérea, que ela trabalha com 12 milímetros de diâmetro, ela está com 6,5. O mínimo é 6,3, está no mínimo. Além disso, ela está toda irregular, toda desnivelada. Por quê? Nós temos 16 máquinas especiais. Estamos operando só com 4. Todas elas estão paradas porque não tem peça de reposição. E o que acontece? E dessas 4, 2 estão trabalhando só para transporte, onde deveria fazer o nivelamento da empresa, da linha, ou seja, da via. E o que acontece? Ela está toda desnivelada, o trem quando passa, aí atende a cantenária, bate na rede aérea e aí desmonta a rede aérea, por isso que para 5, 6 dias. Além do mais, a quebra de motores. Ali tem vários motores de tração. Então, o que acontece? O tempo todo a gente está trocando os motores de tração. Por quê? Porque a linha está toda desnivelada, toda danificada e precisa trocar. Essa linha tem 34 anos, entendeu? A rede aérea tem 34 anos, está toda emendada, entendeu? Os trens, ali chegaram 15 trens, ainda no governo da Dilma, em 2014. De lá para cá não teve mais isso. O que existe é a gente desmontar um trem para tirar peça para montar os outros trens, porque não tem peça de reposição.
Essa é a realidade do metrô. E o usuário precisa saber. E de onde é que tem que vir esse dinheiro? É do governo federal. Esse ano eles só mandaram, era para mandar 130 milhões e, no entanto, só mandaram 54 milhões. E todo mês o superintendente tem que buscar 6 milhões para poder manter o funcionamento. E olha, sob uma pressão enorme. Entendeu? Essa é a situação. A gente sabe da importância que tem o metrô para o usuário. Entendeu? O usuário hoje sabe, aí você pegar um ônibus para ir de Recife a Prazeres, você gasta 1h30, 1h20 de ônibus. De metrô é 25, é bem mais rápido. No entanto, o metrô para porque não tem peça de reposição e nem ferramental. Às vezes o trabalhador tem que comprar ferramenta para trabalhar, às vezes comprar peça, algumas peças, mas ele não tem condições de manter isso. Isso quem tem que manter é o governo federal. No entanto, ele não faz isso. Atenágoras, essa questão do sucateamento, do corte de verbas, faz parte dessa política de privatização, a gente pode dizer assim? De muito tempo. É famoso já, é patente. Qualquer pessoa que acompanha, não precisa nem muitos detalhes. É recorrente, você vê a trajetória das estatais, vai bem, aí se decide privatizar, aí você tem uma decadência da estatal, até a sua formalização de que pronto, entrou na linha de privatização. Aí volta a melhorar, porque tem que entrar saneada para ser entregue ao setor privado. O caso clássico é o da Telebrás. A Telebrás teve um papel de expansão do atendimento do serviço de telecomunicações no Brasil inteiro, quando era um padrão tecnológico menos eficiente que tinha antes. Quando tomaram a decisão política de privatizar, começa um processo de sucateamento, mas depois de referendado que ela ia ser privatizado, apesar dos investimentos do governo para recuperar a estatal e começar a implantar o padrão tecnológico que de fato transformou o setor de telecomunicações. Se você pega os defensores das privatizações, citam muito o caso da Telebrás. Dizem, não, mas vejam como melhorou o sistema de telefonia. O que melhorou o sistema de telefonia foi a revolução digital, que reduziu drasticamente os custos, não foi no Brasil não, foi no mundo inteiro. Então, nesse momento de transformação tecnológica, que o padrão digital ia entrar e que a Telebrás ia nadar em dinheiro, aí trataram de privatizar. Então, assim, isso é recorrente na CSN, basta a gente pegar a literatura, até a própria grande imprensa relata essas evidências, né? De que há esse roteiro. Você sucateia, a população diz, realmente está muito ruim, vamos privatizar para ver se melhora. Privatiza e depois volta a entrar a piora dos serviços, como acontece hoje no setor de telefonia. Inclusive a Oi faliu, não foi por um acaso, foi porque o setor de telefonia não consegue acompanhar o ritmo de lucratividade almejado pelos seus donos. E aí a gente tem que pagar com a queda da qualidade dos serviços. Pois é, passados 12 anos da privatização do setor de telecomunicações, o preço da assinatura básica de telefone passou de R$ 10 para R$ 28,80, excluídos os tributos. O valor atual representa 188% de aumento desde 98, enquanto a inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 118%. Quer dizer, fica claro que o barateamento dos custos não servem como argumento para a privatização, né, Atenágoras? Só queria dar um outro exemplo clássico, que foi a entrega da Vale do Rio Doce. Ela foi entregue por 3 bilhões e títulos podres. Em 2 anos, ela lucrou 3 bilhões. Depois da privatização, do lucro de 2 anos cobriu o valor que a empresa pagou. Isso é uma coisa inédita, eu nunca ouvi falar do investimento que em 2 anos se paga. Mas o caso da Vale do Rio Doce foi. Inclusive, entrou-se na justiça reclamando que entre as empresas que avaliaram o valor da empresa estavam alguns dos seus compradores. Vejam que coisa maravilhosa. Você avalia aquilo que você vai comprar e define o preço. Agora, o caso que merece mais atenção na Vale do Rio Doce é porque depois da privatização houve um aumento do rendimento da Vale e se atribuiu logo à privatização. Só que aí quem é mais curioso vai para a evolução dos preços dos minérios no cenário internacional. Durante 2 décadas, o preço do minério de ferro, que é o principal produto da Vale, estava ali estabilizado na faixa dos $40. Durante muito tempo ficou estabilizado. Sim. Depois da privatização, coincidiu com o aumento do consumo do ferro por parte da China. O preço praticamente dobrou. Aí você mantém os custos fixos e dobra a receita e quer me dizer que essa empresa não vai ser um grande sucesso? Não precisa ser um gênio econômico para transformar essa empresa num sucesso. Mas aí se atribui à privatização
e não as circunstâncias econômicas internacionais, que foram completamente diferentes. Uhum. Só para lembrar o ouvinte que os dados que eu falei da telefonia são dados de 2010, porque a gente não conseguiu dados mais atuais. Mas, Luiz, você ia falar? Porque veja só, quando eu estou falando isso é para operar, 130 milhões para operar ele durante um ano. O metrô. Agora, o metrô está com a linha Centro há 34 anos funcionando, então ela é toda depreciada. Então a gente precisa de hoje, para poder revitalizar ela todinha, de 1 bilhão e 200 milhões. A gente consegue resolver esse problema. Só que há muito tempo não tem investimento na CBTU aqui de Recife. E aí o que acontece? O que a gente tem é corte de verba. Inclusive agora recentemente teve um corte de verba de custeio na ordem de 50%, onde a gente teve só na contratada, a gente teve uma redução de postos de segurança de 63 para 45 postos de segurança. Quer dizer, não é só a questão da manutenção não, mas a questão da segurança também está muito ruim no metrô. A cada dia que passa, a gente vem reduzindo os postos de segurança. Tem estação que não tem posto de segurança, entendeu? Está sem segurança nenhuma. Os trabalhadores vão trabalhar, não tem um segurança lá. E você sabe, quando você não atende bem o usuário, ele não sabe a quem recorrer, vai para cima do funcionário de bloqueio e termina às vezes agredindo. Ontem mesmo, a gente teve uma agressão de um usuário a uma menina do bloqueio. Quer dizer, ela terminou revidando. E qual é o papel aí? Ela está agora à via de responder um PAD, ou seja, um processo administrativo, porque ela foi agredida. Então, assim, é desse jeito que a gente encontra hoje a CBTU. Esse pessoal, que são os funcionários de bloqueio, termina que está o tempo todo em contato com o usuário, é quem leva, de fato, a carga toda. Mas não sabe o que está acontecendo, que é justamente o sucateamento. É necessário um grande investimento aí para poder que a gente possa trabalhar o metrô bem, de qualidade, que é isso que o trabalhador brasileiro necessita com relação ao transporte. O Fora da Curva de hoje vai para um rápido intervalo e já volta para discutir sobre quem ganha com as privatizações, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Eu só lamento não ter trazido o Brasil privatizado, Alice Biondi. É bom. Só um minutinho. A gente não entrou ainda com o intervalo, então vamos dar continuidade aqui à discussão. Bom, então, assim, para a gente resumir essa primeira parte, a gente está vendo que a gente está entrando num outro modelo de Estado, né? E quais são os riscos disso? E está muito claro que essas empresas estatais, elas não são deficitárias, ou assim, se elas não geram lucros, mas elas têm outras prioridades. Então, quais são os riscos, para onde é que a gente vai, né, o país, a economia, quando a gente perde, então, essa autonomia com as estatais? Sheila, depois a Tenago. É como a gente estava falando, o papel da estatal. No caso assim, das nossas empresas, Serp e Dataprev, imagine hoje, no mundo, um país perder a autonomia, a soberania perante suas empresas de processamento de dados. Uhum. Que hoje, por exemplo, o Serpro, ele não faz... Todo cliente do Serpro hoje, a grande maioria, não todos os clientes, mas a grande maioria é o governo federal. Sim. Ministério da Economia, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério dos Transportes, enfim, o próprio governo federal é cliente do Serpro. Você perder essa autonomia do controle de dados, que é uma coisa importante para o cidadão, para todo trabalhador, todos os ouvintes entenderem. Quando a empresa é estatal, além da responsabilidade inerente ao ser o empregado, que o empregado da empresa estatal, o empregado do governo ter o dado, ele segue a sua finalidade. Um exemplo disso. Hoje está se trabalhando, essas duas empresas já estão começando a trabalhar com a questão digital, né? Com a biometria facial e digital. Então, para que hoje está sendo feito esse estudo e já começaram a acontecer? Com a carteira de habilitação. Você ter a biometria facial. Isso numa empresa pública que tem todo o armazenamento desse dado é uma coisa. Se você coloca isso na empresa privada, o que é que vão fazer com todos esses registros? A comercialização disso, sem autorização da pessoa. Né? Então, é tudo isso que está em risco. Quando você trata disso com uma empresa pública, ela tem finalidade, ela tem regras a seguir,
tanto os seus trabalhadores como uma empresa pública em geral. Quando você passa para o setor privado, qual o controle que o governo vai ter para seus órgãos governamentais, todas as suas informações estarem passando para o setor privado, sem que isso aconteça de uma forma não só de vazamento de dados, mas com outra finalidade que não o público. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta para aprofundar essa questão. Ok. Nós estamos discutindo quem ganha com as privatizações na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Trocando em Miúdos, a música de Francis Raime. Série especial em 5 episódios que contam a trajetória de um dos compositores mais versáteis da nossa música. Você começa a acompanhar a partir do dia 25, toda quarta, na faixa das 20 horas aqui, da Universitária FM. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. Dia 19 de setembro, às 8 horas da noite, vai rolar a estreia do LGBT no Ar. Um programa produzido pelo Núcleo de Comunicação da Diretoria LGBT da UFPE, que vai ser um babado. No lançamento, vamos bater um papo com Ciel Santos, Ciba Carvalho e Johnny Hooker. Tu vai perder, menina! Já é nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Aqui, na Universitária 99.9 FM. E também na Rádio Paulo Freire, 820 AM. LGBT no Ar. Não perde! Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje nós estamos perguntando quem ganha com as privatizações. Para fazer essa análise, recebemos o professor de Economia da UFPE, Atenágoras Duarte, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação de Pernambuco, Sheila Lima, e o presidente em exercício do Sindicato dos Metroviários, Luiz Soares. A gente estava falando agora, a Sheila estava falando sobre o perigo, né, os riscos que a privatização da Dataprev, do Serpro, né, pode ter para também impacto na vida do cidadão por conta desse controle e gerenciamento dos dados pessoais. Atenágoras, como é que a gente pode explicar melhor ao ouvinte esses riscos que podem acontecer? Assistindo o filme de Snowden. Então, assim, a gente... informação é poder e na disputa pelo poder, a ética costuma não entrar no capítulo, né, dos mecanismos da disputa pelo poder. Então, a gente fica exposto nas disputas estatais e privadas pelo poder. Como se isso pode efetivamente, concretamente, no cotidiano ser usado, aí fica na imaginação de quem os usa, né? Aí eu não teria essa imaginação para saber quantas maldades podem ser feitas com esse mecanismo. Mas o fato é que o Estado, para funcionar, precisa de informações. Então, para ele poder fazer o seu trabalho constitucional, ele vai ter que recorrer a essas empresas privadas. O que nós vamos fazer é o seguinte: antes o governo fazia o financiamento direto através dos impostos ou da receita dessas organizações, agora ele vai financiar o lucro dessas empresas. Do ponto de vista econômico, o que vai acontecer é o aumento dos custos para o governo, que vai ter que pagar os custos de operação e mais o lucro dessas empresas, que são tomados, vale sempre lembrar, os lucros não são tomados ao léu, os lucros são referenciados nos setores mais lucrativos. Cada empresário busca manter sua taxa de lucro o mais alta possível. Então nós vamos estar financiando esse procedimento. São serviços públicos? São. Então vai ter que ser... O governo vai ter que gastar com isso. Só que vai ter que gastar financiando o setor privado, os lucros privados.
De acordo com uma pesquisa realizada em agosto deste ano pelo Datafolha, em cada 4 entrevistados se diz a favor das privatizações. Como é que vocês veem esse apoio? E, enfim, é uma ideia do senso comum, né, de que sempre a privatização é a solução para os problemas da gestão. Como é que vocês, enfim, veem essa ideia tão impregnada na nossa sociedade? Sheila. O servidor público, o serviço público. Não era nem senso comum. Foi que se utilizou muito, tá certo? No caso das empresas estatais, por exemplo. Quando você quer sucatear ou quando você quer deixar a população contra ela. É o pessoal que trabalha pouco, que ganha muito e é privilegiado. Né? Foi que a gente viu lá na eleição do Fernando Collor de Mello. Vamos acabar com os marajás. Quem eram os marajás? Eram os servidores públicos. Hoje a gente vê a necessidade e a utilização de um serviço público pela população intenso. A população cresceu do Brasil, claro que é intenso. Ao longo de 5 anos para cá, principalmente com a PEC da limitação dos gastos, você vê que esse serviço deixou de ter um tratamento especial para a população, foi desabastecendo financeiramente esses serviços. A população, como o caso do metrô, é um desses exemplos. Saúde, educação, você vai vendo, as universidades estão aí sendo sucateadas, né? Você tem a Universidade Federal do Pernambuco aqui que tem que apagar as luzes para poder economizar. Quer dizer, foi retirado o dinheiro dessas empresas, dessas instituições, e aí, claro que a mídia também utiliza, né, isso para dizer, esse serviço não tá bom para a população. Melhor que ele seja privatizado. Então, essa imagem que é criada, muitas vezes as pessoas, a população, se utiliza de um serviço que é público e não sabe de onde vem. Não sabe o porquê que ele está sendo prestado, sendo oferecido ali para ele. Como é que é feito isso? As pessoas que trabalham para que isso aconteça, né? Os desmandos, muitas vezes, dos governos federal, estadual, enfim, para chegar a recursos para que esse serviço aconteça. Então, existe todo um mecanismo, tá certo, para criar para a população a imagem que, não, se é público, não é bom. Privatiza que vai melhorar. O professor aqui deu um exemplo muito grande da Casa da Telefonia. A propaganda era essa. Não serve, não funciona, privatizou. Ficou sem funcionar, a qualidade caiu e o preço aumentou. Bom para quem? Para o capital. Luiz, como é que você vê essa questão? Veja, primeiro dizer o seguinte, quem é que ganha e quem perde, né? Primeiro, quem perde são os trabalhadores. Quem ganha é o capital privado. E quem repassa tudo isso, como o professor falou, é o Estado. Porque ele nunca vai deixar de repassar isso. Em todos os lugares que existem no mundo, o metrô é subsidiado pelo Estado. Por que no Brasil não pode ser diferente? A gente está indo na contramão, como a Sheila falou. Enquanto nos países da Europa está reestatizando, aqui a gente está ainda na onda da privatização. Muito diferente. Quem perde com isso? Os trabalhadores. Hoje a gente transporta, em média, 380 mil usuários dia. Isso não é qualquer coisa, gente. Isso é muito importante. E sabe de uma coisa? Com o SEI que foi construído no governo de Arraes, permite o trabalhador sair de Itamaracá e chegar a Jaboatão sem pagar, ou até o Cabo, com a única passagem. Por quê? O que a gente acha importante? É que o transporte público é de caráter social e tem que ter tarifa social, gente. Isso é um direito hoje do cidadão brasileiro. Então, isso não está... essa é a lógica do capital de querer desmontar isso para passar para a iniciativa privada e repassar isso para esse recurso justamente para o capital privado. A gente disse que para poder o metrô revitalizar ele, precisa de 1 bilhão e 200 milhões. A iniciativa privada quer fazer agora, o governo de Bolsonaro, a partir de Paulo Guedes, lançou agora a PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento. O que é isso? Ele simplesmente pega, porque não pode privatizar direto, ele tem que passar para o Estado, ou seja, estadualizar, porque está na lei, foi criada a CBTU. O que é que acontece? Ele vai pegar, passar para o Estado, no outro dia, ele já apresenta um monte de dinheiro, que é na ordem de 2 bilhões, que vai passar para a iniciativa privada, no outro dia ele já passa diretamente esse dinheiro para revitalizar, já fica aí uma parte aí com a iniciativa privada. E quem é que vai responder isso depois? O governo federal já saiu, aí vai entregar isso ao Estado.
A iniciativa privada não responde porque ela não tem condições de atender. Ou ela vai fazer feita a Refesa, que fechou em seguida, que fez assim com a rede ferroviária, pegou, sucateou, depois revitalizou e passou para a iniciativa privada. Com pouco tempo você viu aí, toda sucateada e fechou. Tá aí, esculhambado tudo, não funciona mais nada. Foi isso que fizeram com a rede ferroviária. Querem fazer a mesma coisa com o metrô do Recife. E quem é que vai perder com isso? São 380 mil usuários, sabe? A não ser que o Estado assuma, como fez o Estado da Bahia, que assumiu 600 milhões. O Estado hoje de Pernambuco tem condições de assumir 600, 700 ou 900 milhões ano para atender a necessidade do capital privado? Eu acredito que não. Vai entrar numa situação muito difícil o Estado de Pernambuco, que hoje não tem condições nem de pagar a folha, os estados estão aí, numa quebradeira danada. Aí o que acontece? Quem tem que ver isso é o governo federal. No entanto, ele está tirando isso dele e passando para a iniciativa privada. Quem não assumindo, passa para o governo do Estado. Então, gente, quem perde com isso é o governo do Estado, é os trabalhadores. E uma outra coisa, por que é que essa lógica de dizer que a cada 4 entrevistados defende as privatizações? Ora, a gente vive hoje, a dificuldade hoje, por exemplo, dos sindicatos e dos meios, de a gente não consegue ainda vencer a grande mídia. Sinceramente, isso é real. Você pega hoje o jornal de maior circulação, ou seja, a Rede Globo, por exemplo, não quero citar aqui nome, mas a maior que tem, ela o tempo todo, no seu horário nobre, é colocar, dizer que o metrô não presta, que está assim, e que precisa privatizar. Onde não coloca o verdadeiro culpado. Onde é que está a culpa? Aí coloca que a culpa é do trabalhador, é que ninguém quer trabalhar, entendeu? Então o que acontece? Que na realidade não é isso. O que falta de fato é investimento por parte do governo federal, que vem fazendo isso desde 2015. E esse ano o corte foi drástico. É isso que está acontecendo. E essas informações precisam chegar lá, entendeu? Chegar no usuário. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Atenágoras, que é o do Adriano César Bezerra, que ele diz o seguinte: sobre a telefonia, tem um órgão do governo que fica omisso sobre isso, que era para estar fiscalizando. Se for a Telebrás, o órgão está também para ser privatizado e foi criado para superar as consequências das privatizações. Como é que você avalia essa questão? Não sei se você está... As agências reguladoras? Sim, acho que ele está falando das agências. É questão de força política e econômica das partes envolvidas. As agências reguladoras podem até tentar regular, mas nós estamos falando de processos muito mais poderosos, que definem congressos, que definem governos. O poder econômico aí envolvido é muito grande. As agências podem ali fazer os ajustes no detalhe, né? Minorar um pouco aqui, minorar um pouco acolá, mas assim, o saldo final é que prevalece quem é mais forte. E quem é mais forte é quem tem o poder econômico. Então, não conheço nenhum caso que as agências reguladoras conseguem fazer frente ao poder econômico das grandes empresas de qualquer setor que seja. Agora, eu só queria comentar quanto à questão anterior. Por que é que a população apoia? Sim. O que é que nos faz formar uma opinião política? Tem pelo menos 3 componentes. A educação que tivemos, que são os mecanismos de compreensão da realidade que nós formamos. Ao contrário do que diz o governo, as universidades, por exemplo, não são antros de subversão, não. Predomina numericamente um imenso número de pessoas conservadoras e que reproduzem uma visão de mundo conservadora. Economistas contra as privatizações são minoria. Eu estou no campo da exceção. A grande maioria é formada, educada, instruída para entender que a lógica privada se sobrepõe à lógica pública e por aí vai. É um capítulo a parte explicar como é que isso acontece, mas isso é feito fortemente. Segundo elemento, além da educação. Lembrando que a educação não é só escola e universidade. É também igreja, também partido político, também associação de moradores, tem outros mecanismos de educação. Informação. A gente decide pela informação que nos chega. Quem controla a informação no Brasil? Um oligopólio. Algumas poucas grandes empresas privadas de comunicação que estão defendendo seus próprios interesses, como foi o caso escandaloso da reforma da Previdência. Essas empresas todas investem no setor financeiro e a privatização da Previdência é um gigantesco negócio financeiro, de bilionário. Então a informação que chega é enviesada. Por fim, a vida cotidiana. A gente forma a nossa visão de mundo a partir da vida que temos, de maneira que aconteceu já, mais de uma vez,
da imprensa tentar apontar em uma direção e a sociedade em outra. Porque a sua vida real, a sua vida concreta apontava que aquele caminho ali não era a solução. Só que aí é bom lembrar que empresas estatais não são sinônimos de empresas públicas. São empresas controladas pelo Estado em uma sociedade capitalista. O propósito de empresa estatal é um propósito capitalista. Só que a forma de exercer esse propósito cria um ambiente tal e condições tais que favorecem efetivamente a maioria da população. Pelo formato como funciona a empresa estatal, pelo contexto que ela precisa funcionar. Porque não é só econômico, é político-social também. A empresa estatal entra no cenário internacional para enfrentar situações de crise, de recessão, de desemprego, de baixos salários, para dar soluções a problemas sociais que garantam o apoio da população ao modelo social vigente. Então, por essas razões, as empresas estatais acabam tendo esse papel, mas continuam sendo empresas estatais, não são empresas públicas. Muitas vezes elas não escutam o apelo, a pressão social, a preocupação social. Muitas vezes elas estão atendendo estritamente os interesses de grandes empresas na redução de custos e não desempenham uma função social efetiva. Então, às vezes, na vida cotidiana, na vida real, as pessoas veem uma péssima qualidade de vida e elas querem a solução. Como não vivem no seu cotidiano uma ação da empresa estatal ajudando a melhorar essa situação, consequentemente tem que encontrar um culpado. Quem é que a mídia diz que é o culpado? É esse aqui. Então vamos todos privatizar. Atenagros, eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão da tragédia de Samarco, que não sei se é um idealismo meu, mas que talvez, se a Vale não fosse privatizada, talvez essa tragédia ela não acontecesse, porque as questões sociais iriam ter mais força na gestão, assim, na demanda da gestão. O fato real, concreto, é que ao longo da história da Vale do Rio Doce estatal, não tem nada parecido. Não é que não possam ter acidentes acidentais em um estatal. A Petrobras está aí para mostrar. Mas o que nós tivemos, a magnitude do que aconteceu, a empresa Vale sabia do risco, tem documentos demonstrando que ela sabia do risco, só que ela fez o cálculo econômico, ela não fez o cálculo humano. Quantas pessoas vão morrer? Ela fez o cálculo quanto é que eu gasto com indenização, quanto é que eu gasto reforçando a segurança. Essa é a lógica privada. Você não pode esperar outra coisa. Então, a Vale do Rio Doce, estatal, ela sofria pressão política. Imagina o desgaste para o governo de um fenômeno como esse, de um processo como esse. Então entra no cálculo, sim, a preocupação ambiental, se não por uma visão mais ampla da realidade da vida, mas por preocupação com o desgaste político. Né? Então, o caso é que as empresas estatais podem ter envolvimento em casos de acidente ambiental, mas não conheço o caso dessa magnitude, que foi o crime ambiental. Não foi um acidente, foi um crime ambiental promovido pela Vale privada. E diga-se de passagem, aconteceu de Mariana, aí disseram, não, agora eles vão aprender a lição. Não, aconteceu de Brumadinho depois. Sim. Porque do ponto de vista financeiro, continua a ser lucrativo. E sobre a Petrobras, a gente já chegou num ponto, né, que chegou a ser autossuficiente em combustível. Mas houve toda essa venda de parte de ativos da Petrobras e agora a gente volta a comprar isso. Eu queria que você explicasse um pouco qual é a situação que a gente está vivendo com relação à Petrobras hoje. A questão não é só a quantidade de petróleo que é extraída, mas o refino do petróleo. Sim. Muitas vezes a gente conseguiu produzir uma grande quantidade de petróleo bruto, mas a dificuldade era refinar. Então a gente exportava o bruto para comprar o refinado, que é mais caro. Então se torna estratégico você ter refinaria. Qual é o projeto do governo? Vender as refinarias. E aí a venda pode, inclusive, pesar o fator de quem tem mais dinheiro, ou seja, as empresas estrangeiras, que podem comprar para fechar. Porque aí força a compra né, da matriz. Sim. É uma questão econômica. Não vai fechar no mesmo dia, mas vai sucateando, vai reduzindo até fechar. Porque do ponto de vista da empresa estrangeira, pode ser melhor, ao invés de produzir aqui e vender lá de fora. Ganhar mais dinheiro. Então a Petrobras, vale dizer que ela já é um elevado grau de privatizada. Nós não temos só capital privado nacional dentro, como temos capital privado estrangeiro dentro da Petrobras. As forças da lógica privatista já são muito fortes dentro da Petrobras, o que acaba repercutindo também com descaso ambiental, com outros descasos que a Petrobras executa. Com o próprio fato de que nós deveríamos, na verdade, estar pensando na outra matriz energética. Né? Uma empresa privada vai sugar tudo que pode da matriz do petróleo, e o prejuízo ambiental
certo, não importa, não é relevante. Mas uma empresa estatal poderia estar pensando na mudança da matriz energética para a gente deixar essa matriz poluente e passar para uma outra matriz. Uma empresa estatal pode fazer isso. Uma empresa privada, por que faria? Só quando for lucrativo. Quando for lucrativo, aí ela vai fazer isso daí. Sheila, então, voltando à questão do DataPrev, do SERPRO, como vocês têm, o sindicato vai estar levando essa questão para estar fazendo uma campanha, né, para a população, então eu queria que você explicasse um pouco. Falar um pouco sobre isso, né? É a visibilidade, né? Assim, quando foi anunciado, muita gente, assim, não sabia o papel dessas duas empresas tão importantes em tecnologia para a população. Estamos nacionalmente organizados. Estamos com a tentativa, pela terceira vez foi cancelada, de uma audiência pública dentro do Congresso Nacional, para que haja uma discussão a respeito da privatização e da importância dessas empresas. Convidamos as presidências das duas empresas para estarem presentes, por algum motivo lá, não muito bem explicado, foram canceladas essas duas audiências. Uma mobilização, todos os trabalhadores, são 9.400 do SERPRO, perto de 4.000 da DataPrev. Isso envolve também emprego e famílias, porque você privatizar, né? A princípio, o que é que se faz? Para você melhorar o portfólio dessas empresas, você diminui o seu tamanho de pessoal, demite a grande maioria para poder se tornar mais rentável, melhor para vender, né? Para quem vai comprar. Então, ainda tem a questão que é fundamental, que é o emprego dessas pessoas, trabalhadores que fizeram o concurso, estão dentro dessas empresas, prestando serviço. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem feito nas duas empresas mobilizações com os trabalhadores, junto aos parlamentares, sejam eles estaduais ou federais, sensibilizando a causa. Vamos ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa no início de outubro também, chamando a população para discutir, os parlamentares para discutir, porque é fundamental que a população conheça, não abra mão da soberania digital, não abra mão da soberania do país. Se a gente quiser ter um país forte, gente, essas duas empresas foram criadas, o SERPRO foi em 1964, a DataPrev 10 anos depois. Quando foram criadas, uma pelo Ministério da Fazenda, que foi o SERPRO, e a outra pela Previdência, elas foram criadas para interligar a sociedade e facilitar os serviços. Durante todo esse tempo, houve uma mudança tecnológica imensa no mundo, né? No mundo digital, no mundo tecnológico. E essas empresas, apesar da tentativa de sucateamento e venda no início da década de 90, apesar de tudo, tem hoje um quadro de trabalhadores extremamente capacitados para isso. Tá certo? Num nível que... sem problema nenhum de fazer qualquer trabalho que seja necessário para o serviço do governo. Como é que a gente vai abrir mão disso agora? As duas maiores empresas federais de tecnologia da informação. Nós recebemos aqui um depoimento de um ouvinte, Ivanise Ferreira. Ela diz o seguinte: sou ex-empregada da DataPrev, aposentada, registro minha preocupação com a questão do controle social. Públicas, essas empresas prestam... só um minutinho que saiu aqui. Prestam contas à sociedade, né? Elas sendo públicas, prestam contas à sociedade. Em mais de 30 anos de existência, a DataPrev processa mensalmente a folha de pagamento, né, da Previdência, sem nunca quebrar esse compromisso. Precisamos falar da função social do trabalho e a investida do governo com relação à organização dos trabalhadores. É isso. 35 milhões de benefícios mês é o processamento da DataPrev. Então, qual é a garantia que o governo, privatizando, vai ter esse serviço prestado? Porque aí passa principalmente pelo controle social. É o trabalho social que o governo tem que fazer. Qual o compromisso que a gente vai ter que essa empresa privada vai fazer isso com um trabalhador que recebe um salário mínimo, sem atrasar um dia sequer? É uma discussão muito, né, grande, que não dá para o governo privatizar sem discutir isso com a sociedade. Luiz, como é que Luiz Soares, do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, como é que o sindicato, enfim, toda a categoria está se mobilizando contra esse desmonte do metrô? Primeiro dizer assim, o quanto o usuário vai perder com a privatização ou fechamento da CBTU. Que o governo federal tem 3 caminhos: privatizar, estadualizar, ficar ou fechar.
Estadualizando, o Estado não fica, passa para iniciativa privada, não tem condições, termina fechando, como aconteceu com a rede ferroviária, ou como tem lá no Rio de Janeiro, tendo descarrilhamento direto. Então, o que é que estamos fazendo? Primeiro, a gente está fazendo parte do comitê em defesa das estatais, tem um comitê estadual, nós fazemos parte, eu acho que o SERP também está fazendo parte. Além do mais, a gente está mobilizando toda a categoria, todo o usuário, a gente está convocando para o lançamento do comitê em defesa do metrô no dia 26 agora de setembro, às 18 horas na Estação Recife, convocando toda a sociedade civil organizada, sindicatos, centrais sindicais, a universidade, estamos convidando também, movimento estudantil, a igreja católica, a igreja evangélica, todo o segmento e o usuário para fazer parte desse lançamento, porque a partir daí vai ter desdobramento, né? A gente vai ter reuniões periódicas e também visita ao metrô para conhecer de fato como é que está o metrô. Então a gente acha importante fazer essa grande mobilização. A gente já tivemos reuniões com alguns deputados, como a Marília Reis, com o Carlos Vera, com o Renildo Calheiro. Tivemos a semana passada com a vice-governadora, que estava em exercício, e ela colocou para a gente que o Estado não tem interesse, como o Paulo Câmara também não tem interesse, entendeu, da estadualização. E a gente vai fazer esse grande movimento. Também conversamos com o João Paulo, com alguns deputados estaduais, para que a gente possa fazer um grande movimento. O João Paulo que está fazendo aí uma audiência pública em defesa do metrô, entendeu? Um metrô público de qualidade. E a gente quer fazer esse debate com a sociedade para dizer a ela qual o papel de fato do metrô e que é importante para o usuário da forma que está hoje e que é necessário que o usuário se engaje junto com a gente nessa luta, porque a gente precisa defender esse metrô e que o governo federal assuma de fato seus compromissos. Porque até hoje ele não assumiu seus compromissos com o transporte público de qualidade que é necessário para o estado de Pernambuco. Atenágoras, que alerta você poderia fazer para o ouvinte ficar atento, né, a todo esse processo e para onde estamos caminhando se não fizermos nada, né? Eu já disse aqui no outro debate que o Bolsonaro tinha comentado que queria fazer o país recuar em 50 anos. Mas o esforço dele é tão intenso que, na verdade, parece ser 100 anos. Porque em 1924, o sistema de previdência era na base da previdência privada, da Caixa Previdenciária, não era o sistema de previdência que nós tínhamos. Eu não tinha direitos trabalhistas articulados como tinha na CLT e por aí segue. Então, parece que é um retrocesso de 100 anos. Reconstruir é mais complicado. Destruir é fácil. Reconstrução é mais difícil. Então a gente tem que tentar preservar o máximo possível, sem aceitar a realidade como dada, como a que nos interessa, né? Todo serviço público pode ser melhorado, pode ser tornado público de fato. As empresas estatais podem ser tornadas empresas públicas, com a participação da sociedade, com a fiscalização da sociedade. O maior controle social. O maior controle social efetivo. Nós podemos e devemos fazer isso. Mas nesse exato momento, o nosso esforço é não recuar os 100 anos como desejados pelo governo. Porque as sequelas sociais tendem a demorar muito para serem recuperadas. Se você pegar a história aí de alguns países que entraram num processo de desmonte, como aconteceu, por exemplo, com a Rússia, ainda hoje vivem as sequelas do processo e não é um processo rápido nem fácil de se reverter. Então a atenção que tem que se ter é de uma visão de mais de longo prazo. Não estamos brigando apenas pelos impactos imediatos que vamos ter com essas privatizações. Nós estamos brigando com um modelo de sociedade que está sendo construído, que é um país primário exportador, dependente internacionalmente, porque essas privatizações, inclusive, quem é que vai ganhar nesse processo mais? O capital estrangeiro. Não que o nosso capital nacional seja nacionalista, não é. O nosso capital nacional é associado ao capital estrangeiro. Essas privatizações acontecem, inclusive, por essa lógica mesmo, de associação. Eles preferem ser sócios minoritários, sempre, desde muito tempo. Na verdade, há quem diga desde sempre. Mas o ponto em questão é a quem interessa as empresas estatais, aos 99,9% da população. A quem não faz parte dessa pequeníssima, ínfima elite que está associada ao capital estrangeiro, que pretende se apropriar do grande patrimônio das empresas estatais. É essa parcela da população que interessa as empresas estatais. É essa parcela da população que tem, ou seja, praticamente toda ela, tirando uma ínfima minoria, que interessa fazer a defesa dessas empresas e de convertê-las em empresas públicas ao interesse de toda a sociedade. Professor Atenágoras Duarte, professor de Economia da UFPE, muito obrigada pela participação.
Sheila Lima, obrigada. presidenta do SINDI-PD Pernambuco, muito obrigada pela colaboração, muito pelo debate. E Luiz Soares, presidente em exercício do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, muito obrigada pela participação. Muito grato. Nós vamos ficando por aqui. Esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, no roteiro Larissa Evelyn e Guilherme Falcão, nas redes sociais Guilherme Falcão e Larissa Evelyn, a mesma dupla. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.